Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui, o primeiro vídeo de 2026. Faz um tempinho que eu não gravo para o canal. Estava com saudade de gravar, mas esses tempos festivos de final de ano, enfim, todas as correrias que a gente tem, os afazeres que a gente precisa fazer aí, mas sem dar desculpas. Na verdade, eu perdi aqui a sequência de fazer vídeos, mas eu pretendo voltar. Dito isto, eu venho orando e buscando do Senhor, né, para 2026, muitas coisas, né, junto com o grupo que eu participo, que é o Ancorados na Rocha, ali com os meus irmãos, sempre orando e buscando o Senhor. E eu compartilhei na semana passada com eles que eu sentia que a gente deveria buscar do Senhor uma palavra que direcionasse o ano de 2026 para nós, né? Eu incentivei que cada um fizesse isso individualmente, né? Mas também para o grupo ali do Ancorados na Rocha. É algo que eu aprendi também na igreja que eu congrego aqui na cidade. A igreja todo ano tem uma palavra do pastor que dita ali a direção do ano daquela igreja, de todos os membros e afins. E eu creio muito que Deus gosta de trabalhar assim, né? Ele chama as pessoas em cima de uma palavra. E ontem à noite, orando, estava pedindo bastante para o Senhor isso, né? E eu fui dormir ouvindo assim repetidamente na minha cabeça, né, sobre, enfim, sobre essa oração de 2026. Qual que é a palavra para 2026? Eu fui dormir ouvindo essa frase, né? Posicione-se, posiciona-se, posiciona-se. Então eu entendi, né? Posicionamento. O Senhor quer para 2026 posicionamento. Isso foi dito para mim, pessoalmente, eu estava pedindo isso, né, a nível individual, também para o grupo Ancorados na Rocha, como eu falei, mas eu creio que essa palavra vai servir para você que está vendo esse vídeo, pois todos nós, como cristãos, precisamos nos posicionar, isso é fato. E em cima disso, nessa manhã, no meu devocional, vim meditar numa palavra e creio que encaixou assim perfeitamente, né? O Espírito Santo fala com a gente. Então ontem à noite tinha esse posiciona-se e hoje de manhã eu me lembrei desse trecho que eu havia lido alguns dias atrás. Fica lá em Gênesis capítulo 39. É muito conhecido a história de José, né? É disso aqui que a gente vai falar. Especificamente na parte quando ele tinha acabado de ser vendido como escravo para um grupo ali de ismaelitas. E um capitão ali da guarda do faraó, um capitão oficial ali, né, comprou José e ele ficou como um escravo pessoal desse oficial do faraó, que se chamava Potifar, né? E na casa de Potifar, enfim, ele tinha muitos bens e tal, José foi se destacando, pois, a gente vai ver aqui, Gênesis 39, versículo 3 e 4, que o Senhor estava com José, né? E aí todas as coisas prosperavam na mão dele. Beleza, até aí ok. E aí, o que é interessante? No versículo 6, ele vai falar assim, que o Senhor, que é esse Potifar, né? Ele deixou tudo o que possuía nas mãos de José. E ele não sabia o que possuía, a não ser o pão que comia. Então, olha só o nível de confiança que Potifar, que era o senhor de José, né? Como José era um escravo, Potifar ali, que era o oficial de Faraó, era o senhor sobre ele. Ele deixou tudo nas mãos de José, a ponto de nem saber o que ele tinha. Então, vamos pensar que um oficial de alto grau ali no Egito, naquela época, podia ter rebanho, não sei, podia ter produção de grãos, podia ser dono de vários escravos que produziam, que vendiam, que compravam, né? Então, todos esses negócios da casa, alimentação de tudo isso, cuidar de tudo isso, essa gestão ficou tudo sob o cuidado de José. Porque no versículo 4, ele deixa claro, né? O 3 e 4, que Potifar percebeu que tudo prosperava na mão de José. Então ele o fez supervisor da sua casa. É literalmente isso, né? Ele, como se ele tivesse dado um cargo ou promovido José a cuidar de tudo. Então ele percebe, pô, esse cara é abençoado por Deus. Tudo que ele toca multiplica. Eu confio nele, vejo que é bom caráter, enfim. O Senhor está com ele, vou colocar ele como supervisor. E foi isso que ele fez. Mas aonde que é interessante, né, nessa história toda, do que eu particularmente quero compartilhar com vocês aqui hoje? É que
conforme José vai se destacando dessa forma, né, acontece no versículo 7 que a esposa de Potifar começa a lançar olhos sobre ele, né? Aqui na minha versão fala assim, aqui em James. Mas outras versões, de repente, vão usar algum outro termo, de seduzir ou, enfim, alguma coisa assim de ter desejo, né, por José. Então no 7 vai falar isso, né? E aconteceu que depois dessas coisas, a esposa do seu senhor, ou seja, Potifar, né, era o oficial ali que comprou José, lançou seus olhos sobre José. E ela disse, deita-te comigo. Né? Então já teve a primeira proposta ali, né, indecente para José, vamos dizer assim, onde ele foi provado. Né? E aí olha o que ele fala. Mas ele se recusou e disse à esposa do seu senhor, disse à esposa de Potifar, né? Eis que meu senhor não sabe do que está comigo na casa. Ele confiou tudo o que tem nas minhas mãos. Não há ninguém maior na casa do que eu. Tampouco me negou coisa alguma, senão a ti, pois és mulher dele. E aí agora ele fala, como então poderia eu fazer tamanho mal e pecar contra... Aqui de repente a gente ia pensar assim, pecar contra Potifar, né? Pecar contra ele, fazer esse mal contra ele. Mas aqui José fala, como então eu poderia fazer tamanho mal e pecar contra Deus? E aí era isso que eu queria compartilhar com vocês até aqui. O versículo 10 também é muito interessante, mas antes disso eu gostaria de frisar esse ponto assim. Além de José se posicionar aqui, ele se posiciona de uma forma que revela o seu caráter. Por que que ele não queria pecar? Não é porque ele ia ofender o senhor dele, que era o Potifar ali, ou porque ele, enfim, ia fazer uma coisa errada e as pessoas iam perceber e ver, ou porque ele ia trazer vergonha para os pais, ou porque ele ia trazer vergonha para os hebreus, né, que era a origem dele ali, mas porque ele ia pecar contra Deus. Isso é um posicionamento. Às vezes a gente pensa em se posicionar porque a gente, eu sou de tal religião, então me posiciono como essa religião. Eu sou de tal igreja, me posiciono como essa igreja. Mas o posicionamento que Deus, particularmente no entendimento que eu tive entre ontem e hoje, que eu quero compartilhar, é um posicionamento a respeito do próprio Deus vivo, de não pecar contra Ele. E não pecar porque vai me trazer vergonha, ou porque eu vou ter algum peso na consciência, mas é porque a gente crê no Deus vivo e poderoso, no Senhor. Não quero pecar contra o Senhor. Isso sim é um posicionamento. E aí o próximo ponto aqui, né, o versículo 10. Então, Gênesis 39, versículo 10. E aconteceu que enquanto ela falava com José dia após dia, ele não lhe ouvia para deitar-se com ela, ou para estar com ela. Olha isso, além dela fazer essa proposta uma vez, dia após dia ela insistia nisso, né? E José tinha que negar todos os dias. Então, o posicionamento, ele para completar o que eu quero compartilhar, que é o que Deus está me chamando para 2026, e eu creio que essa palavra vale para muitos outros, para todo mundo, aliás, é que além de você se posicionar a respeito do coração de Deus, a respeito de honrar o Senhor, isso precisa ser um posicionamento diário. Todos os dias a gente tem que se posicionar. Todos os dias tem que ter um esforço da nossa parte, um ato da nossa parte, um sacrifício da nossa parte, né? E nesse caso aqui é um extremo, vamos falar assim, né? Que é você rejeitar de cometer um adultério ali. Isso é um pouco extremo, mas a gente pode fazer um paralelo para as nossas vidas. É não fazer uma corrupção, é não evitar um imposto, é não fugir não fazer uma manobra política, econômica, é não xingar escondido, ver coisa escondida, são essas negociações que a gente faz com o pecado, né? Com o mal, com o maligno, essas concessões, né? Que comprometem o nosso posicionamento. Então o Senhor nos chama para um posicionamento mesmo. Posiciona-se em 2026. Essa é a mensagem que eu creio ter recebido do Senhor para mim e que eu quero compartilhar com o máximo de pessoas que eu puder, compartilhar no grupo da Ancorados que eu participo também, mas estou colocando aqui. Posiciona-se em 2026. Você tem um título de cristão? Você tem um título de religião? Ou você realmente está posicionado como servo do Senhor vivo? E quando vier uma proposta dessa indecente, você vai rejeitar.
e deixar claro o motivo disso. Não vou fazer porque vai entristecer meu patrão. Não tem nada a ver com o seu patrão. Você não vai fazer porque isso vai contra a vontade do Senhor, o Deus vivo. O seu Senhor. Não seu chefe aqui na terra, seu patrão, seu pai, sua mãe, seus amigos. Essas coisas não são um fundamento firme e suficiente para você se comprometer e não fazer concessão. Se os motivos de você não querer pecar enfim, evitar desagradar seu pai, sua mãe, seu chefe, sua esposa, esses motivos são rasos, eles não são fortes o suficientes. Tem que estar firmado no Senhor, que aí sim você tem força para vencer, uma razão para vencer, um propósito para vencer, né? Enfim, essa é a palavra e eu encerro dizendo, de fato, reforçando, posiciona-se em 2026. Se tem pessoas no seu trabalho que não sabem que você é cristão, tá errado. Posiciona-se. De que forma? Fazendo o que é correto e justo, proclamando o reino através de suas atitudes, mas de repente esse posicionamento vai além de atitudes, mas palavras também que acompanham. Uma palavra de encorajamento, uma palavra de exortação, de correção para alguém, uma palavra que levanta, uma palavra que dá ânimo, né? Posiciona-se. Você é cristão mesmo? Ou você está só querendo agradar seus amigos que vão na igreja, seu pastor que te acompanha, seu líder de alguma célula, de algum grupo que te acompanha? Você está fazendo isso porque você crê mesmo? Ou é só um passatempo? Posiciona-se em 2026. Faça isso para valer ou não faça. É o que o Senhor fala na Bíblia, é o que é o ensinamento. O morno vai ser vomitado da boca de Deus. É melhor que seja frio, isso é bíblico, galera, né? Isso é bíblico. E é muito confrontante essa palavra, pelo menos para mim foi de tal tamanho, né, assim, que eu não consigo nem pôr em palavras, mas eu compartilho com vocês. Posicione-se em 2026. Deus abençoe, meus amigos. Fiquem com Deus.